Marcos Rocha. Arthur tem condição legal. Bateu, segunda trave. A chance, o gol tá aberto. Fica fácil, Navarro. O Palmeiras venceu de virada o Cerro Porteño ontem. Jogo duro, primeiro tempo o Palmeiras não foi bem. E será o nosso primeiro assunto aqui no Futebol 360. Vamos ouvir Abel Ferreira e Gustavo Gomes depois da vitória do Palmeiras. Eu não vivo com os X, não é? Se tivéssemos perdido, não era o fim do mundo. Mas complicava só mais o grupo. Eu cheguei ao intervalo a pedir-lhes acima de tudo calma, porque eu sei que os jogadores, nenhum jogador entra para dentro de campo com a vontade de não fazer bem. Entra para dentro de campo para fazer o melhor, só que às vezes o nosso subconsciente nos relaxa. E o que hoje só lhes disse, se nós igualarmos o nível competitivo e a vontade dos nossos rivais, dos nossos adversários, nós estamos mais próximos de ganhar porque nós temos qualidade. Agora, se nós ficarmos à espera de só a nossa qualidade resolver, não vai resolver. Fico feliz pelos jogadores reconhecerem isso e entrar numa segunda parte muito fortes, outra vez, como te disse, é verdade que fizemos os golos depois das substituições, mas eles podia ter vindo antes, não deu e... Sim, como você falou, o primeiro tempo tomamos gol muito rápido e ficamos um pouco, acho, desorganizados, né? Mas conseguimos, o professor aí conseguiu arrumar o time e acho que conseguimos uma justa virada. E a Libertadores vem mostrando isso, né? Que cada jogo vai ser assim, muito difícil. O Palmeiras precisou de um segundo tempo melhor do que foi o primeiro para vencer o Cerro Porteño. Dá uma olhada aí no número de chutes certos, a porcentagem de acerto, né, nessas finalizações. O Palmeiras que melhorou no segundo tempo, muito por conta também das mudanças do Abel Ferreira e venceu a primeira, então, na Conmebol Libertadores, ainda que esteja na lanterna do grupo por conta do saldo de gols. E esse susto no primeiro tempo do Palmeiras, Natália Ferrão. O Palmeiras teve problemas na primeira etapa, mas venceu em casa, ou quase isso, ontem. Uma saída de bola distraída. O Zé Rafael, até a volta dele é meio lenta, né? Depois que ele perde a bola. Mas um Palmeiras que foi mais na questão da valentia. Teve algum problema de articulação, usava muito a beirada do campo, até por tentar se encontrar no meio de campo. Depois, o segundo tempo foi diferente. Mas foi um primeiro tempo meio apático, né? No sentido do Palmeiras tomar muita bola em velocidade. O Palmeiras, a gente via uma projeção da equipe do Cerro muito grande. Teve algumas oportunidades, o Arthur, para mim, jogou bem ontem, puxando ali pelo lado direito a construção de jogada. E mais uma vez o Gustavo Gomes. Há muita dúvida, muita gente reclamando de que teria tido interferência nesse gol, né, na frente do Jean. Falaremos bastante sobre isso também. Mas foi um Palmeiras que não desistiu de ganhar em nenhum momento da partida. E foi muito mais pela valentia do que pela técnica propriamente dito, porque insistiu muito e conseguiu a vitória. Entrou relaxado, ou nem relaxado, não foi essa palavra que o Abel usou, né? Mas, assim, no subconsciente, os jogadores estavam mais tranquilos, mais... eu acho que também. Vocês tiveram essa impressão também? Eu acho que tem mérito do Cerro também, né? O Cerro tá fazendo uma bela Libertadores, dos últimos 17 jogos só tinha perdido um. Vem da pré-Libertadores. Vem da pré, fez jogos contra o Fortaleza muito bons, porque o Fortaleza também jogou futebol. Então, acho que tem muito mérito do adversário. O Elton lembrou a questão das bolas paradas. Eu ontem brincava, quando fomos dormir, falei para o meu filho, o título poderia ser Palmeiras vira com 2 gols de pênalti. Porque para o Palmeiras, bola parada é pênalti. Então, o Palmeiras aproveitou muito bem a bola parada. O mérito do seu técnico, que não ficou esperando ver a banda passar, né? O Abel mexe e trocou o ataque, e isso mexeu na dinâmica do Palmeiras, principalmente no setor ofensivo. Agora, foi uma partida que começou e terminou sem o Palmeiras tomar as rédeas. Sim. Em nenhum momento o Palmeiras tomou as rédeas. Nem no segundo tempo? Não, tomar as rédeas, não. O Cerro estava vivo, inclusive, até o final do jogo. Né? Mas eu vi muito mérito do adversário. Sim. O Abel lembra uma coisa e isso sim é verdade, né? Ele fala assim, quando esperamos as coisas acontecerem, a final do Paulista contra o Água Santa foi isso. Foi um jogo em que o Palmeiras esperou as coisas acontecerem e um outro em que o Palmeiras fez as coisas acontecerem. Né? Agora é um time com muito mérito, com muita qualidade, inclusive para noites como essa. Não é um time qualquer que vence um jogo como esse, em que poderia ter perdido. Né? Isso mostra méritos de um trabalho acumulado. Não foi
o jogo ideal, o jogo que o Palmeirense esperava, mas foi o suficiente, um suficiente muito difícil de se alcançar. Contra um adversário que, insisto, teve seus méritos. Foi um bom jogo do Cerro. Eu acho que, inclusive, é uma oscilação normal dentro dessa temporada. Se a gente for observar os clubes do futebol brasileiro, todos estão passando por essa situação em algum momento. E a gente olha o Palmeiras do meio para frente, a gente vê hoje o Zé Rafael funcionando como primeiro volante ao lado do Gabriel Menino. E quando no ano passado você tinha o Danilo, que era uma estrutura mais bem consolidada nesse meio campo. Essa linha de 3, jogou o Dudu, o John, né, e o Arthur. Normalmente você tem ali o Rony para fazer essa função pelo lado do campo, muitas vezes como referência. O Flaco Lopes está tendo mais oportunidades. Ou seja, esse quinteto, né, do meio para frente é muito diferente do que foi o Palmeiras até no início da temporada, né, com exceção do Danilo, que acabou indo para o futebol inglês. Isso pesa bastante no desempenho ofensivo de um time que está acostumado a atacar mais. A questão é uma defesa que talvez esteja sofrendo um pouco mais, porque tem uma proteção diferente, com o Zé Rafael fazendo a função diferente, mas que ele já esteja habituado nesse 4-2-3-1, ele jogava mais como segundo volante, muitas vezes ele é o primeiro agora. Isso requer adaptação. O Vanderlan tendo mais oportunidades pelo lado esquerdo também é um jogador que se projeta mais do que defende. Então, essa linha de 4 muitas vezes é desprotegida e os adversários que têm jogadores de velocidade conseguem aproveitar. Ou seja, é um momento em que o Abel está tentando encontrar a formação ideal em meio a esse calendário que ele reclama bastante. E as lesões. E os jogadores fora. E as lesões, exatamente. Tem o João Murilo, né? Murilo que é o parceiro fora, ideal ali. Veiga fora. Então, isso pesa bastante nesse momento da temporada para se olhar apenas para o resultado, né? E eu acho que o resultado ele precisa ser valorizado justamente porque parecia um caminho tranquilo para o Palmeiras nesse grupo. Deixou de ser, porque o time agora vai ter que jogar um pouco mais se quiser ser líder do grupo. E o Vanderlan foi o melhor para mim no primeiro tempo, ou quase no acumulado. O Piquerez fora, tinha-se uma dúvida em relação ao que o Vanderlan ele oscilava, e ele vai oscilar ainda na temporada, porque é um jovem jogador, mas ele entregou muito ontem. Há de se dizer que ele entregou bastante. Gostei do John no momento em que ninguém se encontrava. Sim. Ele parecia um pouco mais lúcido que os outros. O Gomes, nem precisa dizer, né? Ele tá perto de ser o maior artilheiro, zagueiro da história do Palmeiras. 30 gols, né, pro Gomes. Ainda sobre os garotos, a Natália está falando sobre o Vanderlan, o professor tocou no nome do John, e o Elton vem falando sobre isso, né? Sobre um Abel também tentando encontrar um time, meio a lesões, calendário. Qual dos garotos chamaram ou chamou mais a atenção de vocês aí? Até projetando talvez o maior uso para o Abel aí, né? Para a sequência da temporada. Vanderlan, John, quem mais que entrou aí? O Richard Rios também foi importante entrando. O Hendrick, que veio do banco, né? Até meio que surpreendendo alguns. Enquanto o Hendrick não driblar todo mundo e fizer o gol, vai ser pouco aos olhos da multidão que quer um Hendrick tão acima da média, né? Eu gostei do Vanderlan, assim, se for apostar num cara com segurança para o futuro no Palmeiras, acho que o Vanderlan está aproveitando bem essa oportunidade. Porque dos jogadores que estão tendo oportunidades, o Vanderlan talvez é o que mais brigue por posição também. E ele tem sequência, E o Piquerez voltando agora. O Piquerez voltando, eu acho que a concorrência para o Vanderlan é maior, porque o Hendrick entrou no vácuo da saída ali do Scarpa. E quando o Rafael Veiga estava lesionado no final do ano passado, ele teve mais oportunidades. Então não houve uma briga por posição, no caso do Hendrick. Ele ia se impor também pela questão técnica, um jogador acima da média. Pelo o Gabriel Menino, ele tá vendido, você precisa ter esse jogador. A torcida merece curtir esse jogador, né, Elton? Sim. O Gabriel Menino também, né? O Gabriel Menino talvez tivesse briga por posição em algum momento, ele tinha ali o Danilo e o Zé Rafael, e agora ele não tem essa concorrência com a saída do Danilo, ganhou naturalmente a posição ali, jogando no meio campo. Eu acho que o Vanderlan tem disputa e ele tem personalidade para brigar por essa posição. Eu acho que dos garotos é o que tem mais impressionado. O menino está numa fase agora que ele não termina um jogo. Ele é sempre substituído. Ontem foi mal. E agora o Rios é essa sombra que o Elton fala, né? Porque o Rios tem entrado pouco, porém bem. E ele é mais próximo de característica com ele, né, professor? Porque o Jailson é característica completamente diferente. O menino... apesar do trocadilho, né? Menino do Rios, você vai falar? Não, ele não entra nessa categoria. Arrepios? ele não entra nessa categoria garoto, né? Ou entra? Porque ele já é um cara que está
tempo já consolidado ali, já vem sendo utilizado pelo Ele Abel. já não é mais um menino Né? que vem da base. Apesar do nome. É outra leva de meninos, né? Outra leva de meninos. Mas ainda é visto como um cara que precisa se consolidar no futebol. Ontem, muitas pessoas falando que o jogo muda até por conta da saída dele e da entrada do Richard Rios. E, claro, méritos também para o Abel Ferreira, que vê essa oportunidade para mexer no time no segundo tempo. Caiu um pouco. Só que o menino, ele tá nessa temporada com uma estrela muito grande, né? Porque ele começa como um dos possíveis a substituir o Danilo. Aí algumas peças que o Abel tenta não funcionam. Ele entrega uma Supercopa acima da média. Ele faz golaço, faz o gol do título. Depois ele faz também contra o Água Santa. Gol em final de Supercopa, de Paulista e na sequência faz um jogo ruim, talvez, em uma Libertadores, sai no primeiro tempo, sai no intervalo. É entender o processo de oscilação. Se passa muito pelas mudanças técnicas do time por ter as substituições por lesão, né? Porque aí você muda um pouco a estrutura de meio de campo, você tem um jogador que apoia mais pelo lado direito. Enfim, há de se ver se é esse encaixe que faz essa oscilação descer, se ele cair de produção, ou se é momento dele. Eu acho que é uma característica dele. Na final do Paulista, ele faz gol que contribui para título na segunda partida, depois de ter sido o pior em campo na primeira. Na primeira. E olha que foi um jogo em que teve muito candidato a pior. E ele conseguiu ser o pior dos piores. É normal nessa altura da vida, realmente ele é menos menino que os outros meninos. Mas ainda é menino. Mas ainda é um garoto. A gente vai falar mais sobre essas oscilações, lesões, calendário, tudo isso e até o trabalho do Abel para a sequência. Mas ontem, o segundo tempo do Palmeiras, vocês acham que assim foi bom o time ter dado uma resposta em campo, até por conta das alterações, pelo fraco primeiro tempo, olhando pela perspectiva de que o time não tinha vencido na estreia. Fraco primeiro tempo. O primeiro tempo foi flaco. Essa é uma coisa já, o assunto a se tocar aqui. Também saiu, né? Como que vocês viram esse segundo tempo do Abel e do Palmeiras dentro do jogo de ontem, precisando vencer, ainda que com certas dúvidas, mas o time venceu, precisava e foi isso que aconteceu. Seja com bola parada, com bola rolando, com alteração, com o jogador jogando mal, o time precisava vencer e venceu ontem. O Palmeiras mostrou mais do mesmo, né, do que a gente está acostumado nesses últimos anos sobre o comando do Abel. Tem jogos que não joga tão bem, que não tem controle absoluto da partida. O professor diz muito bem, assim, nos 90 minutos é difícil você falar um predomínio total do Palmeiras, como em outros jogos a gente já viu. O Cerro Porteño dificultou muito a vida do Palmeiras. Poderia ter empatado no final, né? Mesmo depois ali da virada do Palmeiras, poderia ter empatado, teve chance para isso. Mas é um Palmeiras que, mesmo quando as coisas não funcionam, entrega o resultado. Vamos dar uma olhada numa tela, porque o Palmeiras, ele está sendo conhecido agora como o time da virada, né? O time do amor. O Elton estava falando sobre isso. Vamos dar uma olhada em números sobre essa campanha do Palmeiras recente, sobre essa retomada que o Palmeiras consegue dentro de um mesmo jogo, em jogos que saiu atrás do placar em 2023. Foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Venceu o Cerro, Tombense e o Flamengo na final da Supercopa. Dá pra ser sempre assim, Elton? O torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, saiu atrás, tá de boa. Segundo tempo eu volto. Daqui 15 minutos eu volto para assistir o segundo tempo. Não dá pra ser assim, não. É um time muito eficiente, né? A gente viu o que aconteceu contra o Cerro várias vezes na temporada passada. O time não joga bem, numa bola parada decidir o jogo. A gente lembra das finais do Campeonato Paulista, né? Jogos contra o São Paulo. Primeiro jogo, o São Paulo foi muito bem, o Palmeiras usou muito bem a bola parada para poder ser campeão. Foi uma virada não no mesmo jogo, né? Mas no confronto. E no Campeonato Brasileiro também, o Palmeiras precisou muito, né, dessa bola parada. Acho que as viradas, elas acontecem muito também pelo mental desse time. E isso é muito explorado nas coletivas. O Gustavo Gomes fala sobre isso. É um time de uma concentração muito grande. É uma equipe que não desiste, né, do resultado. Essas viradas, inclusive, algumas com 4-2, 4-3. Olha a quantidade de gols que o time tem que fazer, né, para poder ter o resultado nas mãos. Então, é uma equipe que tem, talvez aí no futebol brasileiro, né, a parte mental muito mais equilibrada. E é uma equipe que tem essa infinidade de opções em bola parada para decidir jogos. Nem sempre vai jogar bem e nem sempre joga bem. Nem todo time, e eu acho que na maioria das vezes é assim, nem todo time que vence joga bem.
é eficiente. Quem vence é eficiência. E o Palmeiras tem isso como característica nesse trabalho. É um time muito eficiente. É claro que ninguém gosta de flertar com o perigo, né? Numa condição ideal, todo mundo quer ganhar todos os jogos de 0 e jogando bem. Agora, já que isso na prática não acontece, eu vejo mais como mérito. O Palmeiras tem de onde tirar. O Palmeiras tem uma poupança, o Palmeiras tem um pré-sal. Tem coisa que muito time aí que toma gol aos 12 minutos do primeiro tempo não consegue mais fazer nada durante toda a partida. Aí, hein? O Palmeiras tem um técnico que joga o jogo, que vê o jogo, que mexe. Ontem aconteceu isso mais uma vez. Aliás, eu achei até, não que ele tivesse que mexer antes, mas conhecendo como a gente conhece, eu achei que ele fosse mexer antes. Ele ainda mexe no intervalo. Mas até quando, prof? Até quando o Palmeiras vai conseguir manter essa escrita na temporada? Eu acho que a possibilidade dele manter por mais tempo do que qualquer outro time é maior, porque ele tem um trabalho consolidado, ele tem jogadores de qualidade. Mesmo com lesões, variações técnicas, jogadores saindo, entrando, calendário. Claro que uma hora tem... a conta chega para isso. Isso tem um limite, mas não adianta ficar pensando nisso. Tem que seguir o trabalho, mesmo a questão mas da o médico bola... não está dando o diagnóstico agora? Mas eu acho que mesmo a questão da bola parada, não é só uma bola parada. O Palmeiras tem variação de bola parada. Sim. Já teve mais com Scarpa, isso é fato. E tem mais quando tem o Veiga. E mesmo sem os dois, ainda ganha um jogo com duas. Isso é trabalho aplicado, gente. Isso é treinamento. Mas respondendo a pergunta ali, Suman, e voltando, e eu defendo aqui que o Abel merece mais jogadores prontos. Eu não já falei aqui algumas vezes, não estou falando que a base não serve, que a base não serve. Tem uma melhoradinha, né, Nath? Não, serve muito a base. Mas a base ela é para ser usada para um time como o Palmeiras, que tem uma estrutura financeira e uma administração equilibrada. A base é para ser usada para você ter peças para um segundo tempo, para você projetar os meninos. É uma coisa diferente de uma necessidade. Eu preciso encorpar o meu elenco porque eu não tenho jogadores de qualidade. Não. O Palmeiras, o Abel, ele merecia jogadores mais prontos. O pessoal da base, quando vem, são ótimos jogadores, mas eles ainda estão em processo de evolução para o profissional. O Arthur jogou bem ontem. Recém-chegado, o Arthur foi bem ontem. Eu acho que o Arthur, o Rios, são jogadores que qualificaram bastante esse elenco. Na final com Água Santa, vocês se lembram que o Rafael Veiga se machuca? Ele joga no sacrifício. E ele tem que ficar no sacrifício porque não tem outro. Só se você botasse o garoto João numa final em que o Palmeiras ainda precisava fazer resultado, embora tenha sido confortável, mas não é a situação ideal para um time como o Palmeiras. Exato. Mas são duas leituras, assim, para a média do futebol brasileiro, o Palmeiras ainda está muito bem. Exatamente. Está muito bem de elenco. Mas tem essa coisa que a Nath falou. Você não pode acordar numa final de campeonato e descobrir que não tem outro meia. Talvez haja um desequilíbrio. E mesmo essa questão em relação ao centroavante, no ano passado, eu sempre falei isso, eu acho que o Palmeiras fez muitas apostas na mesma posição ali da centroavância. Tudo ali era aposta. E acho que o Palmeiras pagou caro isso, principalmente na Libertadores. Há um certo desequilíbrio. Na média do futebol brasileiro e do próprio Palmeiras, não era para esse Palmeiras estar jogando um pouquinho melhor do que veio jogando, ou do que vem jogando nessa temporada? Final do Paulista, jogo 1 da Libertadores, derrota em meio a um time modificado, dificuldades ontem para vencer o Cerro Porteño de virada em casa, sofrendo muitos gols, né, durante a temporada, coisa que não vinha sendo no início do trabalho do Abel. Pegando essa média, não dá para olhar muito para os outros times, né, mas para o próprio Palmeiras, não está abaixo do que o Abel mesmo e do que o Palmeiras já apresentou em outros campeonatos? Eu acho que está abaixo, sim, mas eu acho que tem muito a ver com a competitividade, o calendário que o Palmeiras teve até agora. Eu acho que agora eleva também a qualidade do jogo, a qualidade dos adversários, que exige mais de um time que vai dar essa resposta contra equipes mais fortes. Nath falou com relação aos garotos, que eu acho que é importante também jogar estadual, jogar essas primeiras fases, né, das competições como Libertadores, para esse time ganhar cancha quando a temporada funilar. Mas até o modelo de contratação do Palmeiras também é de jogadores jovens. Se a gente for olhar, o Navarro é jovem ainda, o Flaco Lopes, o Merentiel, que chegou na temporada passada e saiu.
o Richard Rios. Então, até os jogadores mais experientes que vieram não deram um retorno. O caso do Tabata, por exemplo, falou do Rafael Veiga não jogar, o Tabata não deu resposta desde a temporada passada. Então, a questão é olhar para esse momento da temporada, olhar o nível de competitividade que o Palmeiras tem e talvez, a partir de agora, esse time comece a dar respostas mais consistentes. Nesse momento, vai na base do resultado. O desempenho do Palmeiras também tem muito a ver com o adversário e o nível de jogo que o adversário acaba exigindo dessa equipe. O jogo contra o Flamengo é um exemplo. Aquele 4-3 louco é um exemplo. E foram poucos jogos que exigiram do Palmeiras, um clássico ou outro nessa temporada isso aconteceu, mas poucos jogos exigiram do Palmeiras esse nível de competitividade que faz com que ele seja um dos favoritos a conquistar todas as competições dessa temporada. Talvez faça esse subconsciente dos jogadores, como o próprio Abel Ferreira disse na coletiva, que esse subconsciente suba junto, né? Exatamente. Os caras consigam virar a chavinha para elevar o nível como foi contra o Flamengo. O time precisou responder em campo e igualou. E o jogo foi lá e cá, e o Palmeiras venceu 4-3. O Abel falou que abril seria uma espécie de termômetro, né? Para elenco, para saber até onde iria. Bom, ele ia testar também. Hoje é dia 21 e, na minha opinião, é o principal, é um time confiável. É claro que em futebol não é assim, nem todo dia é dia santo. Mas é um time hoje que a torcida tem confiança de que vai virar o jogo. Mas a mesma confiança do meio do ano passado, do final do ano passado? É que não estamos também naquela altura da temporada, né? Mas é um time com bastante possibilidade de permanecer seguro. Tem que dar uma ajeitada nisso. No próprio Campeonato Paulista, o Everton trabalhou demais para o desnível que há entre o Palmeiras e as outras equipes do campeonato. O Everton trabalhou demais. Até em jogo meia-boca ele trabalhava. E outra coisa, viu, professor? É claro que não é um fator preponderante para o resultado, mas o Palmeiras jogou no Morumbi. Isso tem uma influência como mandante para uma equipe que está acostumada ao seu estádio, outro, né? O fator campo, não estou nem falando do gramado, né? Porque o gramado do Morumbi é espetacular, mas a noção espacial, né, que tem é diferente. Então, não foi um jogo, claro, de campo neutro, o mando era do Palmeiras, torcida do Palmeiras, o Cerro Porteño estava jogando fora de casa, o Palmeiras historicamente mandou grandes jogos no Morumbi, mas esse grupo está acostumado a jogar no seu estádio, e isso tem um certo impacto. Volto a repetir, não é um fator preponderante para o desempenho, porque o Palmeiras fez grandes jogos contra o São Paulo jogando no Morumbi, por exemplo, como visitante. Mas há um impacto também de um time que está acostumado a jogar no seu estádio como mandante, com a sua torcida talvez ali um pouco mais próxima, o seu gramado, sei lá, semi-artificial, porque é um gramado espetacular que também tem no Allianz Parque, que também tem certa influência no jogo. Ou seja, mais um mérito. Ganha um jogo difícil. Quantos por cento confiante você está, professor, com o Palmeiras? Você falou que o Palmeiras ainda é confiante, ainda é um time que vai virar jogo. Eu não vejo motivo para ter desconfiança. 75% de confiança num time desse. Porque é um índice muito bom para futebol. Fã de Esportes pode mandar, tá? O torcedor palmeirense manda aqui no Twitter, hashtag F360BR. Eu tô de olho aqui, ó, o Avante Palestra, o Daniel22, professor Glaucio Antunes, o Luiz Gentil, o Jonathan Sávio também por aqui, Fernandinho do Cavaco. Esse é nosso. Grande fã de professor Celso Zelt. Esse é nosso. De Elton Serra e de Natália Ferreira. Você viu ele com a camisa do Grêmio, o Cavaquinho? Sim. Mas só tem a foto, né? Não dá pra saber se toca. Não, toca, ele já mandou pra gente. Mandou um áudio? Não, ele mandou um vídeo, lembra? Na Copa? Ele mandou um arranjo, professor. Mandou um arranjinho. Mandou um arranjo. Ó, o torcedor palmeirense manda aqui no Twitter se tá tão confiante como o nosso professor Celso Zelt em relação ao trabalho do Abel e também do Palmeiras. O Abel falou do calendário. O Elton tocou no assunto também, né, sobre o calendário complicado aí para o Palmeiras. Olha aí, dia 23 de abril tem o Vasco, mais conhecido como Domingo, certo? Pelo Campeonato Brasileiro. Aí é o jogo dos times da virada, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. É verdade, o jogo fora de casa. Na quarta-feira tem o Tombense, também fora de casa, pela Copa do Brasil. Depois tem Corinthians Clássico pelo Campeonato Brasileiro. Na outra semana, Barcelona de Guayaquil fora Libertadores. E aí Goiás, Grêmio, Bragantino e Santos também pelo Campeonato Brasileiro. São muitos jogos. O Abel falou sobre isso também. Vocês estão com o Abel, o calendário está apertado, não está dando para trabalhar.
É um assunto que programa sim, programa não também vem... Programa sim, a gente fala sobre isso. O problema do calendário é já de muitos anos, né? Do Abel que chegou há 3 anos atrás, 2 anos atrás, que o problema começou. O problema de calendário a gente já vem discutindo há muito tempo, né? De um calendário errado, a CBF não ajusta, muitas competições. É um início de temporada que começa com o estadual, que talvez tivesse que ser reformulado, pensar de uma outra forma, mudar essa questão do estadual. Enfim, tem uma série de questões aí. Agora, o Palmeiras tem mais problemas ainda porque está à frente de várias competições, né? O Abel até cita que o Vasco tem uma semana para trabalhar e o Palmeiras não. O Palmeiras não tem porque está na Libertadores. O Vasco não tem outra competição. Foi eliminado da Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro. Então, assim, né? O calendário é ruim para todo mundo que disputa campeonatos. Os que não disputam acabam levando vantagem nessa questão do descanso. O campeonato é ruim para quem é bom. É. E você é penalizado pela sua competência. Isso não é de hoje, é uma coisa do outro mundo. No Brasil, até pior, por causa da questão dos estaduais. Mas eu acho que no mundo, o problema do futebol é muito futebol. Você tem eliminatórias longuíssimas na América do Sul, por exemplo, que você poderia resolver com a Copa América valendo classificação para a Copa do Mundo. Você só não resolve assim porque envolve questão de direitos, aí é menos dinheiro. Aí é business, professor. Só que tem que cuidar da galinha dos ovos de ouro. A gente está tendo muito jogo importante no mundo com jogador fundamental machucado, desgastado, véspera de Copa do Mundo, sempre corte das grandes estrelas. Por quê? Por causa dessa loucura que é o futebol em geral. E no Brasil em específico. Realmente não é humano. Aquela lista que a gente mostrou lá é de 2 em 2 dias. 23, 25, 27, 29. 8 jogos em menos de um mês. Agora, não é nenhuma novidade para o Abel, né? Ele também não está caindo de paraquedas aqui. O problema também aqui é a questão da geografia, né, professor? E quanto ao Vasco... Logística é mais longe do que na Europa. Mas no caso do Palmeiras, antes de começar o Brasileiro, o Palmeiras fez 19 jogos, que é um turno de Campeonato Brasileiro. Desses 19, 17 foram de estadual, não saiu do estado de São Paulo, né? Fez a Supercopa e a estreia na Libertadores. A questão, o boi na sala é o estadual, né? Porque ali você completa um turno de Campeonato Brasileiro em 3 meses. Um turno de campeonato nacional, que ele estava acostumado na Europa, dura 6 meses. Então a gente faz um estadual, a gente faz um turno de brasileiro na metade do tempo, no início da temporada, sem um tempo para você se preparar para começar essa temporada. E começa a temporada com jogos mais fáceis, né? Jogos de estaduais. Enquanto na Europa, os times já começam a temporada jogando os principais jogos, né? Os campeonatos nacionais. Acho que o que chamou a atenção também do Abel é porque é um jogo de extremos, né? O Palmeiras é um dos extremos de calendário e o Vasco é o outro extremo. Mas o Vasco é uma exceção hoje entre os grandes clubes. A maioria dos divisão. A maioria dos grandes clubes Você pegar um calendário de um Flamengo, de um Corinthians, ou mesmo de um São Paulo, de um Santos que estão em Sul-Americana, vão ter um calendário mais próximo desse do Palmeiras. É que o Vasco é a exceção. Eu não vou falar de calendário amanhã, tá? Só amanhã. Eu não sei você. Não, porque amanhã eu tô na NBA, então eu não vou falar aqui no programa. Nem segunda, tá? Não. O calendário da NBA é legal, hein? Então. 82. Sobre o campeonato do futebol brasileiro eu não falo, tá? Tá bom. Tá, amanhã eu não vou falar. Depois... É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo. E de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações. Para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto. Valeu!